Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Associação Espírita Casa do Caminho, Verdade e Vida. Certo? Vamos esperar o pessoal entrar, se acomodar. Maravilha. Vão se acomodando, vão entrando, sentando num lugarzinho confortável. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou um dos palestrantes aqui da página da Casa do Caminho, né? Venho raramente aqui devido ao trabalho, mas sempre que posso apareço para partilhar o conhecimento com vocês através do estudo que a gente faz continuado do livro Pão Nosso, tá certo? Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, minha querida. Muito bom, muito bom. Já já a gente vai começar os recadinhos, né? Só me ajeitar aqui por causa do espaço, mas a gente vai começar. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda, minha querida. Então, os recadinhos mais importantes, né, que a gente sempre repete, mas é essencial para ficar guardado aí na nossa consciência. Tá ok? Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Os recadinhos de praxe, né? A Casa do Caminho ela já funciona presencialmente durante a semana de terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, né? 20 horas da noite, ou às 8 horas da noite. Às sextas-feiras, às 14 horas, se eu não me engano, isso mesmo, 14 horas, no período da tarde. Aos sábados, temos a evangelização infantil, que começa no período das 8 horas da manhã, vai até o meio-dia, mais ou menos, né? Que aí as crianças que possam estar participando entre 4 e 16 anos, até os 16 anos, assim. E aos domingos, em 3 horários, no período da manhã, às 9, às 10 e às 11 horas, tá ok? Para estar presencial, você precisa colocar o seu nome na lista, né? Você escolhe o dia que você quer participar, coloca o seu nome na lista e compareça no dia marcado. Lembrando que tem que estar utilizando a máscara, tem o distanciamento, tem a higienização com álcool e gel, aferição da temperatura, assim para trazer segurança e conforto para todos, ok? Lembrando, quem não puder ir, né, marcou e não puder ir, por gentileza, a gente pede para estar ligando e pedindo para tirar o nome da lista, porque assim, quem está precisando ir também tem uma vaguinha aí para estar comparecendo, tá ok? Então, se você puder ir, maravilha. Se você não puder ir, não tem problema nenhum, você marca para outro dia, para outro horário, mas peça para retirar o nome do dia e da data que você marcou lá, tá ok? Então, deixa eu dar mais um oizinho aqui para quem está aqui. Ah, Edinalva, seja bem-vinda, minha querida, muito boa noite. Isso aí, pessoal. Outro recadinho também muito importante, a gente também tem as palestras online, que seriam das terças, quintas e aos domingos, também no mesmo horário, às 20h20. Tá? As três começam às 20h20, terça, quinta e domingo. Tá? 20h20 porque a gente usa uns 10 minutinhos aí para dar os recados, as orientações, para seguirmos os protocolos. Tá ok? Lembrando que a Casa do Caminho é uma instituição que ela vive de doações, né? Então, toda doação que a gente recebe, tirando a parte do alimento, a gente converte isso em dinheiro, né? Todas as doações de roupa, móveis, eletrodomésticos, a gente vende com custo-benefício
para a gente arrecadar o dinheiro e assim pagar os nossos compromissos, que seriam as águas, né, a água, a conta de luz, a de telefone e também o aluguel. Ok? Então, as doações de vocês é muito importante. E também na parte dos alimentos, a gente consegue fazer a formação das cestas básicas e atender as famílias necessitadas que estão passando por suas necessidades, né, de um período de aprendizado, assim por dizer. Não vamos falar difíceis, mas um momento de aprendizado. Então, as doações de vocês é muito importante. Além das doações dos alimentos que a gente pede para vocês, a gente também pede as doações de utensílios, né, higiênicos, um papel higiênico, uma pasta de dente, tá, um sabão, e assim também a gente consegue incluir na cesta básica. Tá ok? Deixa eu dar mais uns oizinhos. Querida Denise, seja bem-vinda, minha querida amiga, saudade sua. Liege, boa noite, seja bem-vinda. Airan, seja bem-vinda, muito boa noite. Kislaine, seja bem-vinda, muito boa noite. Então, outros recadinhos importantes. Marlene Souza, seja bem-vinda. Não se esqueça de colocar os nomes para as vibrações, tanto para você como para os seus entes queridos, né? Pode ser separado em 3 listas agora, né? A primeira lista seria dos encarnados, descreve o nome completo de toda a pessoa, né? Completo, por extenso. Aí no finalzinho da descrição se coloca assim, encarnado. A outra lista coloca o nome de todas as pessoas que desencarnados e coloca no finalzinho desencarnados. E também coloca o nominho do seu pet, também é essencial. Tá ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, porque muitas informações. É isso, acho que é isso. Então, lembre-se de sentar num lugar confortável, não esqueça de pegar água para ser fluidificada. Se você estiver sozinho, não tem problema nenhum, né? Assim, toda a equipe espiritual já se encontra na sua casa. Também, se estiver acompanhado, senta-se num lugar confortável com a família e vamos acompanhar a reflexão no dia de hoje. Hoje, a gente está no capítulo 164 do título O Diabo. Olha só, olha esse tema muito importante. Então, a gente vai também ler um trecho bíblico que se encontra no livro de João, no capítulo 6, versículo 70. A gente vai agora adquirir um pouquinho mais de conhecimento através desse estudo, dessa reflexão que o querido Emmanuel nos traz para colocarmos aí na nossa cabeça aí para a gente meditar e ter um bom discernimento. Certo? Então, muito boa noite, Marlene Souza, seja bem-vindo. Querido Manuel, seja bem-vindo, meu querido amigo. Ale Veiga, minha querida, seja bem-vinda. Muito bom vê-la você aqui. Marlene Souza, seja bem-vinda também. Vibrações de saúde para o Gabrielzinho com Covid. Vamos vibrar muito amor, muito carinho, muita compaixão. Certo? Mais um instantezinho a gente começa a palestra. Perfeito? Opa, deixa eu parar de balançar aqui. Então, vamos lá. 20h31 aqui no meu relógio. Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados. Quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum, mantenha os seus olhos abertos. E assim a gente dá início também às nossas orações. Uma coisa importante. Quem não se sentir confortável de não colocar o nome aqui para as vibrações, não tem problema nenhum. Você pode nos direcionar os nomes pelo Messenger, né? Você coloca o nome de todas as pessoas lá no Messenger e a gente vai colocar na lista também. Tá ok? Bora? Então, nesse momento, vamos acalmar os nossos corações, a nossa mente, agradecendo a Jesus e a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo por esse momento de aprendizado, agradecendo pelas lições da vida recebida diariamente, as dificuldades,
Sem elas, a gente não consegue desenvolver as nossas virtudes. Pedimos humildemente, Senhor, que nos instrua cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos também a Jesus, o nosso querido Mestre, com tanto amor, com tanto carinho, que vela por nós, que nos orienta, que nos protege, que nos guarde. Agradecendo também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontra no nosso lar, apostos, nos ofertando os cuidados, as orientações. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos orienta, que nos protege, que nos guarde. Vamos agradecer também aos professores, aos alunos, que se colocam à disposição para nos instruirmos, para nos orientarmos e assim adquirir um pouco mais do estudo evangélico. E também vamos agradecer aos irmãos e irmãs que se encontram no nosso lar, que através dessa oportunidade busca esclarecimento para a sua evolução, pela sua vida que está vivenciando agora. E assim, Senhor, humildemente pedimos que estejamos abertos às compreensões, nos ensine a guardar na nossa consciência e inconsciência todos esses ensinamentos e também nos ensine a colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento. E assim, Senhor, damos início ao estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Deixa eu dar mais uma boa noite aqui para o pessoal que entrou. Espera só um momentinho. Kleber, seja bem-vindo. Adailton, seja bem-vindo. Elza, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. E também o querido Eric Meire, sejam bem-vindos. Certo? Então vamos para o estudo, do livro. Estamos dando continuidade aqui no livro Pão Nosso, no capítulo 164, intitulado de O Diabo. Aí o Emmanuel, ele traz a referência do Novo Testamento, da Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, versículo 70. E ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12. Olha lá. E um de vós é o diabo. Nossa, o que quer dizer isso? Aí a gente vai lá no trecho evangélico para a gente ter um entendimento sobre essa passagem. Esse trecho evangélico, ele começa lá no versículo 60, As palavras da vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode acertar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. E por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Aí ele continua. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo meu Pai. Por acaso, disse muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. E então ele perguntou aos 12 discípulos, olha lá,
será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dá a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse, olha lá, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. E ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus. Agora a gente vai trazer para um aspecto para nossa compreensão. Jesus já sabia quem seriam os 12, Jesus já sabia quem iria abandonar, Jesus já sabia quem iria traí-lo, Jesus já sabia tudo o que ia ocorrer na existência dele naquela época. E por que Jesus disse que um deles era o diabo? Para a gente entender. O diabo, numa forma de compreensão, o diabo seria tudo aquilo que é contra as leis de Deus. Tudo aquilo que Deus nos ensinou através de Jesus. Então, o diabo seria isso. As imperfeições, os pecados, a ignorância, a rebeldia, a pessoa ser mal criada. Olha só que interessante. Então, para a gente entender um pouquinho, o diabo é essa descrição. Não existe, assim, através do Espiritismo nos ensina, não existe aquele ser diabólico, como descrito na Bíblia. Isso daqui é só uma forma de expressar e dar entendimento à situação. Para quê? Para que possamos estudar mais e compreender o que está escrito na Bíblia, né? Compreender o que acontece. Então, o diabo seria todas essas imperfeições que nós carregamos por sermos imperfeitos. Por isso que a gente está aqui, através de reencarnações, batalhando cada vez mais para nos aperfeiçoarmos, por nos tornarmos pessoas melhores, para derrotarmos essas imperfeições que nós mesmos criamos pelas nossas más escolhas. Certo? Então, vou ler agora um pouquinho do trecho que o Emmanuel nos traz também, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Ele continua, né? O Emmanuel, para dar entendimento ao que foi dito. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Olha lá, quando a gente fala na palavra diabo, a gente já pensa naquele ser terrível, de chifres, de cauda, de pé de bode, que fica com tridente no inferno, atazanando as pessoas, furando as pessoas. Mas, ele continua, na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentas e trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Quando a gente lê esse trechinho aqui, que foi dito, para nós espíritas é a descrição do umbral, né? Que tem os seus níveis e subníveis, cada um pior do que o outro, dependendo das nossas imperfeições, né? Do mal que causamos a nós mesmos e às outras pessoas, inclusive ao mundo. E ele continua, entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra
em representação do próprio gênio infernal. Olha lá. Então, todos nós que somos servos de Deus, a gente carrega esse ser infernal dentro de nós. Como assim, Alessandro, esse ser infernal? As nossas imperfeições, a gente não ser perfeito ainda, a gente tem falha. A gente, por mais que a gente seja um apóstolo ou um servidor de Deus, a gente carrega essas imperfeições. E como que a gente faz quebrando isso? Como é que a gente faz para retirar isso de dentro do nosso ser, da nossa consciência, da nossa atitude, da nossa postura? Buscando trabalhar dia após dia as nossas imperfeições. Olhar para nós mesmos e reconhecer que somos imperfeitos, que precisamos melhorar, que precisamos nos modificar. E assim a gente vai nos depurando, vai nos tornando pessoas melhores, mais felizes, mais crentes aos ensinamentos do Cristo. Vamos trabalhar para servir cada vez mais o Mestre em sua seara, e assim a gente vai tirando essa descrição que está escrito aqui por Emmanuel. Aí ele continua: basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade poderoso, eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem. Olha lá, eu já antecipei. Designa o próprio homem quando almejado aos torpíderes do sentimento inferior. Então, se a gente olhar pela crueldade que um ser humano pode fazer ao outro, até um animal, um ser vivo, uma planta, um vegetal, um mineral, a gente consegue enxergar a maldade. A gente vê isso ilustrado, né? A gente vê isso nas reportagens diárias na televisão. A gente fala, nossa, o ser humano não é capaz de fazer isso. O ser humano é capaz de fazer isso caso ele não tenha uma consciência cristã, caso ele não tenha uma postura, caso ele não tenha um amadurecimento espiritual, uma conduta moral mais elevada. Se ele não tem isso, ele é capaz de fazer muita crueldade. Aí o Emmanuel continua também. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Olha lá. Então nós todos carregamos essa representação, né, de porcentagem de expressão diabólica dentro do nosso ser pela nossa personalidade inferior, pelas nossas imperfeições. Aí ele continua: Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Então, se nós rebelarmos contra os ensinamentos de Deus, rebelarmos contra o amor, a caridade, a compaixão, a gente está indo contra o bem. A gente está sendo um ser diabólico. Então, se a gente pegar mais a fundo e colocar isso num irmão que faz alguma coisa de errado, ele está indo contra os ensinamentos do bem. Ele não conheceu, muitas das vezes ele não conheceu o bem e ainda só enxerga o mal e acha que o mal é o correto, mas não é. Né? E também a gente tem a consciência de que o mal existe para nos darmos consciência de que aquilo que está sendo feito não é para ser feito por nós, que a gente tem que buscar melhorar, que a gente tem que buscar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sadia, mais sábia, mais humana. Aí, o Emmanuel, quando o homem o descobre no vasto mundo de si, olha lá, eu falei antes disso de novo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas.
que elevam à espiritualidade superior. Então, o ser humano já tem a consciência, se buscarmos através do estudo, que a gente foi criado simples e ignorante, que recebemos o famoso livre-arbítrio de Deus para fazermos a nossa própria escolha, né? Por não termos um discernimento aflorado, a gente acaba fazendo más escolhas no caminho que a gente vai seguindo, desde a época da nossa criação. E quando a gente toma consciência do que é que a gente está fazendo errado, a gente busca melhorar no passo conforme temos a compreensão dos ensinamentos evangélicos. É difícil isso? Lógico que é. Por isso que Deus nos dá a oportunidade dia após dia para fazermos melhor do que fizemos ontem. Para olhar para nós mesmos que somos imperfeitos, que podemos nos amar assim e que podemos melhorar e trazer todas essas virtudes que existe dentro de nós também, que o Criador já colocou dentro de nós, para florescer a compaixão, a caridade, o amor, a harmonia, dentre outras virtudes que existem dentro de nós. A gente precisa exercer e só exerce através das dificuldades da vida. Certo? Ele continua. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. A gente era dessas multidões que estava no passado, que estava mergulhado nessa ignorância, que não conseguia enxergar essa verdade. Mas graças a Deus, por nossos esforços também, que tá dando continuidade nessa existência, a gente está buscando compreensão das nossas ações, compreensão dos ensinamentos evangélicos, e aos poucos a gente vai mudando a nossa percepção e enxergando em nós as falhas que precisam ser modificadas. E por fim ele diz assim: e comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Olha lá. Se entre os 12 apóstolos havia um que se convertera em diabo, né, que agia contra os ensinamentos evangélicos, não obstante a omissão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quando existirão em cada grupo de homens comuns na terra. Olha lá. Então, se dentre aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, existia uma pessoa que se convertera ao diabo, né, que se convertera à prática do mal, imagina dentro de uma sociedade, quantas pessoas existem? Quantas pessoas a gente consegue enxergar? Tem umas que a gente consegue enxergar nitidamente pelas suas ações, outras bem superficiais, outras que camuflam isso. E o que a gente pode fazer com isso? A gente não pode fazer nada. Entre eles a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer com nós mesmos. Fazendo o quê? Tomando consciência que somos imperfeitos, reconhecendo as nossas imperfeições, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido e colocar em prática. Quando a gente faz isso, a gente começa a se transformar e servir de exemplo fisicamente e visualmente para outra pessoa. É isso. A gente veio para ser esse testemunho vivo do Evangelho. Né? Lembrando que cada vez que a gente aponta um dedo para a pessoa, né, são um apontado para a pessoa, um para o céu porque Deus está vendo e 3 apontados para nós. Então a gente precisa nos melhorarmos primeiro. A nossa responsabilidade é com nós mesmos. O que a gente pode fazer para esse mundo melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso conquistar tanto nessa vida de aprendizado que eu posso carregar para uma nova existência? É assim que a gente tem que pensar, né? Se a gente tem essa oportunidade hoje, graças a Deus, com pessoas
que busca um pouquinho de racionalidade através dos estudos evangélicos e espíritas, a gente consegue compreender muitas coisas que estão na nossa frente que a gente não conseguiria enxergar caso a gente não tivesse essa oportunidade. Certo? Então, que a gente possa compreender isso, que essa reflexão possamos guardar na nossa consciência, no nosso coração e assim colocar em prática para o nosso melhoramento. Certo? Espero ter explicado certinho para vocês. Agora a gente vai dar continuidade às nossas vibrações e depois a gente vai fazer o nosso passe e depois no passe a gente também faz o encerramento. Tá ok? Lembrando que se sente confortável, mantenha os seus olhos fechados. Quem não se sente confortável não tem problema nenhum, mantenha os seus olhos abertos. A gente só pede que você tenha em mente os pensamentos ligados a Jesus e a Deus, e assim a gente consegue fazer as nossas vibrações. Certo? Então, nesse momento, com os nossos olhos fechados, com o nosso coração aberto, vamos fazer uma vibração muito diferente da habitual que a gente faz. Vamos imaginarmos que somos donos de uma floricultura e assim vamos criar uma barraca cheia de flores. A gente coloca flores de vários modelos, assim por dizer, várias cores, vários perfumes. E a gente vai enfeitando essa barraca com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com toda a nossa compaixão, com toda a nossa alegria, com toda a nossa fé, nossa esperança, nossa sabedoria, nosso discernimento e dentre outras virtudes que existe dentro de nós. Cada flor carrega tudo que é de bom dentro de nós. E nesse momento, vamos doar a todas as pessoas que passarem na nossa frente mentalmente, entregando elas com um sorriso no rosto, com muita alegria, com muito amor, doando um pouquinho desse amor que é carregado através dessa flor, a pessoa vai se sentir em paz, se sentir alegre, vai absorver todo esse sentimento que botamos nessas flores. Vamos envolver também e doando essas flores ao nosso querido planeta Terra, que nos serve de escola, que nos serve de morada para o nosso aperfeiçoamento. E continuamos entregando todas essas flores para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para as pessoas que se encontram encarceradas fisicamente e espiritualmente, para os dirigentes políticos de todas as nações, principalmente do nosso Brasil. Vamos entregar aos nossos irmãos idosos, os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, dos seus lares, aos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas casas de recuperação, aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas. Vamos também doar todas essas flores aos nossos irmãos e irmãs que são dirigentes de outras religiões, que levam um pouco da palavra do Cristo. Vamos também enfeitar a nossa casa com essas flores, com esses perfumes. A gente pode colocar em cada canto da nossa casa. Que essas flores vão trazer vida, vão trazer alegria, vão trazer paz. E assim, vamos entregar essas flores a toda a equipe espiritual, que vai utilizar essas flores com esses sentimentos aonde for mais necessário. E assim, querido Jesus e querido Deus, agradecemos essa oportunidade de doação com alegria, com paz e com amor. E também, nesse exato momento, a equipe espiritual já se encontra no nosso lar.
se encontram todos felizes, agradecendo pela oportunidade, pelas flores recebidas, pelo amor, pelo carinho doado por nós mesmos. Os nossos queridos irmãos pede humildemente que estejamos cada vez mais ligados ao Mestre Jesus e a Deus, que fortalecemos os nossos pensamentos, a nossa postura moral e intelectual, os nossos sentimentos, as nossas virtudes. E cada vez mais que a gente faz isso, nós mesmos conseguimos reequilibrar e equilibrar os nossos centros de força. A gente consegue retirar do nosso coração todo sentimento ruim que nós mesmos criamos. Conseguimos tirar os pensamentos negativos, a postura inferior que temos por sermos imperfeitos. E assim conseguimos aliviar as nossas dores e até mesmo curar as enfermidades do nosso corpo físico e espiritual. E cada vez mais que a gente faz isso mentalmente, a gente se reconecta ao Cristo e a Deus, nos sentimos em paz, alegres, a gente consegue trazer alegria para o nosso lar, para os nossos entes queridos, para os nossos pets, para as nossas plantas. A gente consegue trazer o Cristo para a nossa vida. E os nossos queridos irmãos pedem humildemente que mantenhamos firmes apesar das dificuldades. E assim a gente vai vivenciando o Evangelho vivo aqui na Terra. E assim os nossos queridos irmãos já frutificaram a água de todos os nossos entes queridos, dos nossos pets, e possamos agradecer com tanto amor e carinho pelos cuidados recebidos. E também, nesse exato momento, vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Agradecer pela oportunidade do estudo, agradecer por conhecer os ensinamentos evangélicos, agradecermos por cada vez mais passarmos pelas dificuldades e assim buscar compreender em cada lição que é necessário para o nosso aperfeiçoamento. E assim, querido Deus, querido Jesus, que abençoe cada vez mais a nossa semana, os nossos dias, a nossa consciência, o nosso coração, que possamos estar aqui na próxima semana, na próxima palestra, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, né? Olha só esse decorrer dessa palestra e das vibrações, do passe foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, galerinha, agradeço a vocês por mais essa oportunidade. Vou dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou aqui, que eu acabei não vendo. Vou dar um oi. Regina Mobará, Durvalina, Dailton, Alessandra, seja bem-vinda. Edinalva, seja bem-vinda. Ana Pereira, seja bem-vinda. Cristina, seja bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Kátia Lourenço, seja bem-vinda. Luzimar, seja bem-vinda. Muito bom. Maria do Carmo, seja bem-vinda. E Celina também seja bem-vinda. Muito bom. Querida Natália, seja bem-vinda. Muito bom estar com você. Manuel, querido amigo, seja bem-vindo também. Muito obrigado a todos vocês. Que possamos estar aqui na próxima semana, que possamos cada vez mais abençoar o nosso dia e assim dar continuidade ao estudo evangélico. Tá bom? Uma ótima semana. Tchau, tchau a todos. Um beijão.